Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 13 horas e você acompanha agora as principais notícias dessa quarta-feira. Vamos lá, então? E olha só, um dos envolvidos no plano para matar autoridades nacionais tramou a morte do ministro Alexandre de Moraes com dados roubados após a batida de um carro. O uso do documento de um civil teve como objetivo esconder a trama. Vamos conferir. Após um acidente de trânsito, o tenente-coronel Rafael Oliveira e o contador Lafayette Teixeira Caetano bateram o carro no município de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Na justificativa de lidar com os trâmites burocráticos da batida, Oliveira fotografou a Carteira Nacional de Habilitação de Lafayette e o certificado de registro e licenciamento de veículo, e usou essas informações para habilitar uma linha telefônica no nome da vítima da batida, uma semana antes do plano de homicídio. O nome do contador Lafayette aparece como líder em trocas de mensagens que orientam os militares na Operação Punhal Verde Amarelo, em 15 de dezembro de 2022. Lafayette disse que só descobriu o uso dos dados pessoais após a divulgação da investigação da Polícia Federal nessa terça-feira, quando começou a receber ligações. Ele disse que está assustado com o fato de ter sido usado como bode expiatório para o militar tramar o assassinato de um ministro do Supremo. Na época dos fatos, Rafael de Oliveira era major do Exército Brasileiro, mas foi promovido ao cargo de tenente-coronel em 19 de dezembro de 2023, um ano após ter tramado a morte de autoridades federais. Nas investigações, a Polícia Federal identificou que Rafael de Oliveira havia alugado o carro com a mesma placa no aeroporto de Goiânia. A retirada foi feita em 21 de novembro de 2022 e a devolução foi feita 4 dias depois. No aparelho de celular apreendido, a polícia encontrou uma fotografia armazenada no celular do tenente-coronel da imagem da CNA do contador. Como as pontas dos dedos de quem segurava o documento estavam à mostra, a PF encaminhou a imagem para o Instituto Nacional de Identificação para passar por perícia, onde foi possível identificar que as impressões papilares do dedo indicador esquerdo coincidem com as digitais de Rafael Martins de Oliveira. E a organização criminosa investigada pela Polícia Federal tinha plano de matar as autoridades em 2022. Vamos ver onde estavam Lula, Alckmin e Moraes na data planejada para o assassinato. Dia 15 de dezembro de 2022 era a data que a organização criminosa planejava matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Na manhã do dia planejado, o presidente Lula esteve em agenda no centro da cidade de São Paulo. Ele participava da 9ª edição da Expo Catadores, evento promovido por catadores de materiais recicláveis, também conhecido como o Natal dos Catadores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também estava presente. Lula assumiria a presidência da República 2 semanas depois. Em 1º de janeiro de 2023, já o vice-presidente, Geraldo Alckmin, estava em Brasília na data em que seria a ação criminosa. Junto com governadores, ele participou de um encontro da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e pela ONG Todos pela Educação. A reunião contou com a presença de 8 governadores eleitos e 9 vice-governadores, além do ex-ministro da Educação, Henrique Paim. O objetivo era debater ações e estabelecer um compromisso coletivo para tratar a educação básica no Brasil. Na época, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, comandou uma sessão da corte naquela data. Ele também participou de uma audiência em que recebeu o Prêmio Transparência e Fiscalização Pública 2022. De acordo com a PF, o ministro passou a ser monitorado pela organização criminosa após uma reunião na casa do general e ex-ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição daquele ano. E o tenente-coronel Mauro Cid prestou um novo depoimento à Polícia Federal. Ele foi chamado para dar esclarecimentos sobre o plano para matar Lula, Alckmin e Moraes, revelado em operação da PF no mesmo dia.
Além da Polícia Federal interrogar Mauro Cid sobre o plano golpista para matar Lula, Alckmin e Moraes, revelado em operação, ele deveria prestar esclarecimentos sobre os dados apagados do computador dele que a PF conseguiu recuperar. Essa não é a primeira vez que os investigadores desconfiam da delação premiada de Mauro Cid. Desde o começo dos depoimentos do ex-ajudante de ordens do governo passado, era esperado que ele não iria fazer grandes revelações. Por isso, a apreensão do celular de Cid foi o bem mais precioso para a investigação, porque, a partir da extração dos dados, a polícia conseguiu ir revelando todos os passos da tentativa de golpe. Após o novo depoimento de Cid, a Polícia Federal enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um relatório em que aponta omissões e contradições no depoimento do tenente-coronel. O ministro pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o tema para decidir se cancela os benefícios concedidos a Mauro Cid com a delação. Por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia. Às 14 horas eu volto com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até mais!